O tema do vídeo de hoje é um dos assuntos que mais causa bloqueios nos estudantes, a linguagem algébrica. Sobre a linguagem algébrica, eu quero pontuar duas coisas aqui muito importantes. A primeira delas é a respeito do conhecimento que se tem sobre as expressões algébricas. E a segunda delas é a respeito dos símbolos que a gente usa na matemática. A linguagem algébrica se apoia também em alguns símbolos, porém, ela se concentra praticamente no uso das expressões algébricas. Você tem uma equação, você tem uma expressão algébrica que vai determinar uma coisa que pode ser generalizada. E o que causa bloqueios, então, em linguagem algébrica? É a falta de conhecimento das expressões algébricas. Por quê? Porque linguagem algébrica é você trazer praticamente uma informação que está escrito por extenso da língua portuguesa e você traz para a linguagem algébrica. E o que você usa para essa linguagem algébrica? As expressões algébricas. Então, se você não estuda expressões algébricas e não domina expressões algébricas, então você pode ter certeza que você vai ficar travado lá na linguagem algébrica também. Você vai sentir as mesmas dificuldades. Por quê? Precisa ter conhecimento, né? Algumas vezes você tem lá um texto, né, bem pequeno, e aí você tem também o bloqueio lá da interpretação, né? É claro, é um texto que tem algumas palavras ali que apontam para a resolução que você vai precisar da matemática, né? Uma equação, por exemplo, você precisa conhecer as equações de primeiro grau, precisa conhecer as equações de segundo grau, às vezes de terceiro grau e várias outras coisas, como expressões algébricas na radização, nas frações. Em vários momentos você vai precisar das expressões algébricas, das equações, que nada, é claro, é diferente expressões algébricas e equações de primeiro ou de segundo grau. É claro que para as equações você precisa das expressões algébricas. Então, percebe que está tudo interligado? E se tudo isso começa praticamente nas expressões algébricas. Se por acaso você não conhece, você não sabe como que as expressões algébricas se comportam ali, né? Ou para que você vai utilizar as variáveis que aparecem nas expressões algébricas, então você vai ter problema com equações de primeiro e segundo grau, ou qualquer grau que seja. Vai ter problema também quando tiver expressões algébricas na radização, na potenciação, seja lá onde aparecer a expressão algébrica, e na linguagem algébrica, que é tema desse vídeo, você também vai enfrentar as mesmas dificuldades. Outra coisa também muito importante, as palavras que você tem lá da língua portuguesa e que vão aparecer lá também, aí você vai ter que utilizar expressões algébricas para representar. Só para exemplificar aqui, né? A palavra dobro, né? O triplo. Você precisa entender o que isso quer dizer. O que é o dobro de um número? O que é o triplo de um número? O que significa 3 vezes mais? O que é 3 mais? Né? Você precisa entender, você lê o contexto em que elas aparecem lá, né? E é importante que você também preste muita atenção nas pontuações, onde que aparece vírgula, onde que aparece o ponto. Né? Você tem que ficar bem atento nisso aqui, porque às vezes, né, por causa de uma ausência de vírgula, você pode colocar o parêntese no lugar errado. E a gente sabe que nas expressões algébricas, quando você coloca o parêntese, ele meio que substitui, né, o sinal da multiplicação. Então, se você colocar o parêntese, fechando o parêntese em algum lugar errado, ou pegando os elementos errados, você vai resolver errado, né? Você vai apresentar a expressão errada. E tem muitas questões, por exemplo, só para citar, né? Muitas questões de concurso, de Enem, de vestibular, em que ele pede qual é a expressão algébrica que determina, aí vai dar a situação lá que você precisa determinar, né? E aí, se você leu errado aqui por causa de uma vírgula, você vai errar a questão. Aí lá vai ponto a menos, e pode ser que você fique reprovado só por causa dessa questão que você interpretou errado e acabou errando. Vamos para o primeiro exemplo, com um texto, né? Está escrito aqui, língua portuguesa. Agora a gente precisa ler isso para identificar qual é a expressão algébrica
que representa, né? As expressões algébricas, elas generalizam uma informação. Aqui, você tem provavelmente uma equação, né? Porque ele está falando, você obtém uma igualdade. Então, aqui provavelmente vai ter uma equação. Você precisa ler, né? Tomando cuidado, ó, tem pontuação, tem vírgula, onde é que aparece a vírgula aqui? Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Ó, subtraindo 8 de um número x. Aqui ele já me disse quem é esse número, né? Não necessariamente pelo valor, mas ele já me disse que o número é x. Então, necessariamente eu não preciso apresentar aqui a variável, porque ele já me disse quem é a variável. Então, subtraindo 8 de um número x. Então, o x está aqui e eu estou tirando o 8 dele. Subtraindo 8 de x, nós obtemos 96. Você observa que o exemplo em si é bem simples, né? Então, você tem, na hora da tradução, vou dizer assim, tradução, você traz isso conforme, né? Com bastante tranquilidade. Essa aqui é uma equação de primeiro grau. E como é que você faz para resolver? Você tem aqui x menos 8, e aí, conforme a matemática nos diz, nós podemos somar 8 dos dois lados, né? Aqui 8, menos 8 mais 8 é 0, então desse lado esquerdo da igualdade sobra somente o x, e aqui você tem, né, 104, que é a soma de 96 mais 8. Vamos para o segundo exemplo agora. Nós temos aqui, multiplicando um número x, então, multiplicando um número x por 6. O resultado, então já tem igualdade aqui, é menos 2. Ok? Multiplicando um número x por 6, o resultado obtido é menos 2. Se você for resolver isso aqui, você vai ter x igual a 12, menos 12, aliás, por 6. É menos 2, né? O próximo exemplo, nós temos aqui a metade de um número acrescida de 11 é igual a menos 21. Então, aqui nós vamos agora com a leitura, né, para começar a escrever a expressão aqui. E como ele falou sobre igualdade, então nós vamos ter de novo uma equação, né? A metade de um número. Esse número, chamar ele de x. A metade de um número. Aqui. A metade de um número. Acrescida de 11. Então, ou seja, acrescida, né? Somando, é igual a menos 21. Então, nós temos aqui uma equação, né, de primeiro grau. Resolvendo aqui, você pode subtrair 11 dos dois lados. Então, você tira esse 11 daqui, né? Do outro lado fica menos 21, menos 11, que é igual a menos 32. Ok? Então, você tem aqui x sobre 2 igual a menos 32. Ou seja, o x é menos 32 vezes esse 2 aqui, né? Porque você pode dividir, ou aliás, multiplicar por 2 aqui dos dois lados, né? Tanto aqui, do lado esquerdo, quanto aqui. Deixa eu achar um espaço aqui para fazer isso. Você pode multiplicar aqui por 2 também, né? Dos dois lados você faz isso. Geralmente, quando você fala sobre conjuntos que você normalmente não conhece, está trabalhando com variáveis, então é importante que você considere, se não está exatamente nos reais, né? Ter o cuidado. Eu estou multiplicando o 2 aqui do lado esquerdo, então, teoricamente e matematicamente, seria mais correto você colocar o 2 do lado esquerdo também, né? Mas como a gente está no conjunto dos números reais, então está tranquilo aqui, né? Multiplicando por 2 dos dois lados, você tem que o x é 64. Negativo, porque o 32 é negativo. Mais um exemplo. O quádruplo de um número
é igual ao próprio número aumentado de 72. Não sou muito fã desse termo, aumentado de 72, né? Que pode não ficar muito claro que você está somando esse número a 72, né? Adicionando 72, né? O quádruplo, aí aquilo que eu falei agora há pouco, você precisa olhar para as palavras aqui e entender o que significa. O quádruplo é o quê? É elevado à quarta potência? É 4 vezes o número? É dividido por 4? O que é quádruplo? O que é quíntuplo, que às vezes aparece também? O triplo, o dobro, né? A 10ª parte, a 1/3 parte, a metade. São termos que você precisa estar ciente do que eles significam, né? É por isso que eu falei, é necessário você ter conhecimento das expressões algébricas para que você venha para cá, né? E consiga desenvolver, consiga desenrolar. O que muita gente faz de errado é vir direto para cá ou achar que consegue resolver questões desse modelo sem dominar as expressões algébricas, ou pelo menos sem ter, né, o mínimo de conhecimento das expressões algébricas ou das equações de primeiro e de segundo grau, que são as equações mais estudadas, né, no ensino básico, na matemática básica, ok? Vamos lá escrever a expressão que me diz exatamente o que esse texto está falando, né? A expressão ela praticamente substitui esse texto, né? Traz pela própria linguagem algébrica, me diz exatamente o que o texto está falando. E, inclusive, é uma sugestão minha para você que está assistindo esse vídeo, você faz a ida e a volta. Você pega lá, né, o texto do jeito que está escrito aqui, você vai e escreve a expressão algébrica ou a equação que vai lhe dizer exatamente o que o texto está falando. A outra forma de você também fazer é você ter a expressão e você escrever por extenso a informação que aquela expressão está dizendo para você. Perfeito? Faz esse exercício aí. O quádruplo de um número. O número ele não falou qual é a variável, vou escolher x, tá? X é o nosso número aqui. O quádruplo de um número. 4 vezes esse número. É igual. Sabe que eu não preciso ir e voltar no texto, né? Eu posso seguir exatamente o que ele está me falando para fazer. Ó. O quádruplo de um número é igual, na mesma ordem que ele está me apresentando, ao próprio número aumentado de 72. Essa é a informação que ele está passando, né? O quádruplo de um número é igual ao próprio número aumentado de 72. Simplesmente assim, né? Bem tranquilo, bem tranquilo. Aí você pode fazer o quê, né? Para ter esse x aqui desse lado, você pode subtrair o x dos dois lados. Você tem aqui 4x menos x, esse x aqui, menos x, porque você está tirando o x aqui, e o 72. Então aqui, o que sobra? 3x. Aqui x menos x é 0, sobrou 72. Alguém pode dizer assim, né, para mim agora, né? Ou pode estar pensando agora. Bom, eu não preciso subtrair o menos x, eu não preciso subtrair x dos dois lados. Basta pegar esse x e mandar ele para o outro lado negativo. Se você fez isso a vida inteira, você fez a vida inteira errado. A vida inteira você fez isso errado. Porque o que justifica, né? O que justifica você pegar esse número que está aqui e mandar só porque, né, o sinal dele aqui. Aliás, você tem como me dizer qual é o sinal desse indivíduo se você nem sabe se ele é positivo ou se é negativo? O x é positivo ou negativo aqui? Sei lá. Não faço ideia se ele é positivo. Eu estou atrás dele, então eu não sei se ele é positivo ou negativo. Agora, eu não posso pegar esse indivíduo e passar aqui para o outro lado negativo. O que me diz que? Qual é a base que eu tenho para isso? Qual é o fundamento matemático que eu tenho para isso? Qual é a regra matemática que me diz que eu posso pegar esse x e mandar ele para o outro lado? Assim, sem mais nem menos. Né? Porque alguém disse? Né? Eu preciso ter fundamento na matemática, não porque alguém me disse que eu posso. Né? Se você for olhar, né? Aqui aparentemente o que acontece é isso. Porque parece que eu peguei esse x e mandei para o outro lado. Parece quando eu fiz isso aqui. Mas o que eu fiz, na verdade, foi subtrair
dos dois lados, tá? Dos dois lados, o x dos dois lados. E aí eu tenho aqui só o 72 e aqui o 3x, ok? Bom, aqui do mesmo modo, né? O que é ensinado para você fazer? Pega esse 3 e manda ele para o outro lado dividindo, já que aqui do lado esquerdo ele está multiplicando, né? Outra coisa também que matematicamente não é correto, tá? Pode ser que funcione. Na verdade, não é que funcione, é porque, na verdade, eles ocultam uma informação, que o que você está fazendo é dividindo por 3 dos dois lados. É isso que você faz, na verdade, né? Você não pega o 3 e manda para o outro lado dividindo, porque aqui ele está multiplicando. Na verdade, você divide por 3 dos dois lados, porque você tem uma igualdade. Então, tudo que você fizer do lado esquerdo, você precisa fazer do lado direito. E se você manda alguma coisa para o outro lado, obrigatoriamente você tem que mandar para o outro lado também, para compensar a igualdade. E aí você faz isso. Divide por 3 aqui, divide por 3 aqui, porque você não faz nenhuma alteração no resultado que você tem, tá? Então, agora você tem que x... Bom, vamos ver aqui quanto é que é 72 dividido para 3. Vamos lá, fazer aqui rapidão. 7 dividido para 3 é 2. Aqui vem 6. Sobra 1. Desce o 2. 12 dividido para 3, 4. E aqui o resto é 0, né? Então, x é 24 aqui. Para outro exemplo, diz o seguinte. Carla pensou em um número e a ele somou 4 unidades. Após isso, Carla multiplicou o resultado por 2 e somou o próprio número. Sabendo que o resultado da expressão foi 20, qual o número que Carla escolheu? Então, esse é um pouco mais extenso, então notavelmente vai dar um pouco mais de trabalho. Então, Carla pensou em um número. Primeira informação, né? Então, Carla pensou em um número. Não conheço, não sei quem é, por enquanto. Vou dizer que ele é x. Carla pensou em um número e a ele somou 4 unidades. Após isso, Carla multiplicou o resultado por 2. O resultado disso eu não sei qual é, porque eu não sei quem é x, mas ela pegou isso e multiplicou por 2. Tá? O resultado, por isso que você não pode deixar esse 2 multiplicando só o 4 ou só o 2, né? Aliás, ou só o x, porque o 2 está multiplicando o resultado. Observe ali como é que está escrito, né? Após isso, Carla multiplicou o resultado por 2 e somou o próprio número. Ok? Sabendo que o resultado da expressão foi 20, aí ele pergunta qual que é o número, né? Sabendo que o resultado disso deu 20. Então, nós temos aqui de novo uma equação de primeiro grau, né? Esse 2 distribui aqui. Então, nós vamos ter 2x mais 4 vezes 2, 8, mais x igual a 20. Aí nós vamos ter agora, né, 3x. E subtraindo 8 dos dois lados, nós vamos ter aqui o 8 menos 8 igual a 0. E desse lado, 20 menos 8, que é 12. Ou seja, x é 12 dividido para 3. Ou seja, o x é 4. Então, o número que Carla pensou, ou ela escolheu, né? O número que Carla escolheu foi 4. Mais um exemplo. O sucessor de um número inteiro é igual a 17. Agora eu quero aqui que você olhe com muita atenção para esse termo ali, número inteiro. Quando isso acontece, ele está falando para você o conjunto de onde ele está tirando aquela variável, né? O sucessor de um número, né? Do bendito x, aquela variável que atormenta muita gente, né? O sucessor de um número inteiro, ou seja, esse x ele não é simplesmente um número real, ele é um número inteiro. Então, presta muita atenção nisso, porque às vezes, né, por se tratar de um número inteiro,
Às vezes a expressão em si pode, por exemplo, ser uma equação de segundo grau. E a gente sabe que existem algumas situações que quando você vai resolver uma equação de segundo grau, você tem duas respostas possíveis, né? Quando o discriminante é positivo, estritamente positivo, né? Quando ele é igual a zero, você tem duas raízes, mas elas são iguais, né? E quando o discriminante é negativo, você nem sequer raiz real tem. Mas observe o seguinte, quando o discriminante é positivo, a equação lhe dá duas possíveis respostas. E aí pode ser que uma não seja inteira, né? E a outra é. Ele quer exatamente a parte inteira. Não estou dizendo que esse exemplo vai dar uma equação de segundo grau, né? Mas eu estou falando que existem situações em que você vai se encontrar exatamente nessa situação que eu estou falando. E aí você precisa estar atento ao enunciado. Ok? Então vamos lá. O sucessor de um número inteiro. Está aqui o nosso número inteiro. O sucessor dele, por se tratar de ser número inteiro, né? E ele não está falando ali que o número inteiro é positivo, né? Ele está falando que é o número inteiro, qualquer. Então, o sucessor dele quem é? Ou seja, o que vem depois desse x, o x mais 1. Tá? Independente de se o x é positivo ou se é negativo, independente disso, o sucessor dele é x mais 1. E isso é igual a 17. Ok? O sucessor de um número inteiro é igual a 17. Não tem muito o que fazer, né? Claro, está bem na cara do que está acontecendo ali, né? 17 menos 1. Mas é só para você perceber bem, né? O sucessor de um número inteiro é 17. Aqui. O número é 16, né? Está bem na cara quem é o bendito número. Mas é para você exercitar essa leitura. Tá? É só para exercício. O outro exemplo ali, a metade do sucessor de um número inteiro. De novo, esse número é inteiro, né? A metade do sucessor de um número inteiro. Então, você tem o sucessor dele, o número, o sucessor dele. O sucessor não é 1, é x mais 1, sucessor. E a metade disso. Então, a metade do sucessor de um número inteiro. De novo, né? A metade do sucessor de um número inteiro. Ok? É essa expressão. Ali, no caso, você observa que não é uma inequação. Ele não falou é igual a tanto, ou você obtém tanto, né? É só a expressão mesmo. Então, isso aqui é simplesmente uma expressão algébrica. O outro exemplo ali, né? O antecessor do triplo de um número inteiro. Está aqui o número. O triplo dele. 3 vezes o valor dele, né? O antecessor. O antecessor do triplo de um número inteiro. Então, você tem aqui o triplo de um número e o antecessor dele. Né? O antecessor do triplo de um número inteiro. O antecessor do triplo de um número inteiro. 3x menos 1. Só para exemplificar melhor a respeito desse exemplo, só para esclarecer uma coisinha que eu vi ali muito interessante. Né? Você tem nesse exemplo ainda ali o antecessor do triplo de um número inteiro. Né? Antecessor do triplo de um número inteiro. Mas se por acaso tivesse o triplo do antecessor de um número inteiro, o triplo do antecessor de um número inteiro. Então você tem o antecessor de um número inteiro é x menos 1. O triplo do antecessor é isso. O triplo do antecessor de um número inteiro. De novo, né? O triplo do antecessor de um número inteiro. O antecessor do triplo de um número inteiro. Observa aqui a diferença? Né? Você só inverte ali a posição do antecessor com o triplo. O antecessor do triplo de um número inteiro. O triplo do antecessor de um número inteiro. E isso aqui muda totalmente, né? Porque se você for fazer isso aqui, você tem 3x pela distribuição, 3x menos 3. Né? Então isso já é diferente daqui, não é a mesma coisa não. Apesar de que esses termos aqui, né, 3x aparecem nas duas, esse menos 3, esse menos 1 aqui faz com que essas duas expressões sejam diferentes.
Isso pode causar uma diferença enorme. E se por acaso isso tiver lá, né? Em uma questão de concurso, uma questão do Enem, ou seja lá o que for vestibular, aí você precisa prestar bastante atenção para não acontecer de você acabar errando a questão. Se adicionarmos um número natural ao seu sucessor e multiplicarmos o resultado por 5, vamos obter 635. Qual é o número natural considerado? Então, vamos lá, né? Se adicionarmos um número natural ao seu sucessor. Está aqui o número natural. O sucessor dele é x mais 1. E ele está falando, né? Se adicionarmos um número natural ao seu sucessor. Né? Está somando o número natural ao sucessor dele. Ok? Aqui não vai ficar só x mais 1. Porque se você fizer x mais 1, esse é simplesmente o sucessor de x. Agora esse aqui sim, ó, é a adição entre o número e o seu sucessor. Né? Adicionar o número natural ao seu sucessor. E multiplicar o resultado por 5. O resultado dessa adição aqui, ó. Vou até colocar assim entre parênteses, só para, né, identificar o sucessor. Então, você tem que pegar todo o resultado dessa soma aqui e multiplicar por 5. Né? Multiplicarmos o resultado por 5. Você vai obter 635. Ok? Muito bem. Bom, já que isso daqui é um produto, você pode manter isso que está aqui dentro. E esses 5 aqui, você pode pegar tudo e dividir por 5, dos dois lados. Antes de fazer a distribuição. Né? Distribuição aqui. É mais interessante que você faça a divisão por 5. Que aí você já simplifica esse 5 por esse. Né? Sobra aqui x mais 1. E desse lado, 635 dividido para 5. Vamos fazer aqui. Jeito tradicional, né? Mas se você quiser também fazer, por propriedade, você tem o quê? Você tem 600 dividido para 5. E depois você pode dividir, né, o 35 para 5. Quanto é que seria 600 dividido para 5? Né? Você tem que esse 60, né? Ou simplesmente você pode pegar assim, né? O 6 aqui. Tem 1 aqui. Fazendo a multiplicação, vem 5 para cá. Desce o 0. Vem 2. Ou seja, você pode pegar aqui, vai multiplicar, vem 10 para cá, né? E aí você desceria o 0. Você pode acrescentar aqui. Então, 600 dividido para 5 é 120. E nesse caso aqui você tem depois que fazer o 35 dividido para 5. Isso daqui já é mais tranquilo de fazer, né? Que dá 7. Então você pode somar os dois. Ou seja, 635 dividido para 5 dá 127. Somando os dois resultados aqui. Fazendo isso na ponta da caneta, né? Fazendo na ponta da caneta isso daqui, 635 dividido para 5, aliás, na ponta do giz, né? Vamos lá. Sobra 1 aqui, desce o 3. 13 dividido para 5 dá 2 aqui, né? Tem 10 para cá, sobra 3, agora desce o 5. 35 dividido para 5, 7. Agora vem para cá. Zerou aqui, né? Então, 635 dividido para 5 dá realmente 127. Então, a gente tem que isso daqui é igual a 127. 2x. E quando você subtrai, né, um dos dois lados, aqui você tem 0 e aqui 127 menos 1, que dá 126. Então, o x é quanto? É 126 dividido para 2. Aqui, se você quiser fazer do jeito que a gente fez aqui, você pode fazer. Mas você pode também fazer, né, a separação dessas frações aqui. Aliás, dessa fração em várias frações. Mentalmente, como é que fica? Fica 126
sobre 2. Vou colocar aqui um espaço maior. Cento e 26 sobre 2 é 100 sobre 2, mais 20 sobre 2, mais 6 sobre 2. Né? Somando tudo, ó, a gente sabe que a adição de frações com o mesmo denominador, você repete o denominador e soma os numeradores. Né? 126. Aí aqui é mais fácil você fazer, né? 100 dividido para 2, 50. 20 dividido para 2, 10. 6 dividido para 2, 3. Então você tem aqui 63. Mais um exemplo. A soma de um número com sua quinta parte é igual a 2. Qual é esse número? Então, a soma de um número, aqui esse número, com sua quinta parte. Então, a soma dele com sua quinta parte. Ok? A soma de um número com sua quinta parte, ou seja, dividido por 5, é igual a 2. Ok? Bom, agora nós temos aqui a adição de um número, não sei se ele é inteiro, não sei se é racional, se é irracional. O que ele me diz ali é que a soma de um número com sua quinta parte é igual a 2. Né? Eu não sei necessariamente quem é esse x, mas eu posso fazer isso aqui. Né? Multiplicar esse 5 por esse x, aí eu vou ter aqui 5x mais esse x, e tudo isso está dividido por 5. O que eu fiz aqui? Eu fiz simplesmente o cálculo do MMC entre 5 e 1. Ok? O MMC entre 5 e 1 é o próprio 5, e a gente faz aquela coisa normal, né? 5 dividido para 1 vezes x. E 5 dividido para 5 vezes x. É o que a gente tem aqui. Ok? 5x mais x agora. Multiplicando por 5 dos dois lados, a gente pode simplificar esse 5 com esse 5, que a gente pode multiplicar aqui, ó, dos dois lados, né? Simplifica esses dois, e aqui 2 vezes 5, 10. Bom, 6x, que é o resultado disso, é igual a 10, ou seja, o x é 10 dividido para 6. Né? Ou seja, o x, quando a gente simplifica aqui, né, pode simplificar por 2, em cima é 5 e embaixo é 3. Então, 5 terços. Vamos fazer uma confirmação para ver se por acaso esse x que a gente encontrou satisfaz realmente, né, o que o texto está falando, né? Bom, o número 5 terços somado com sua quinta parte, ou seja, o próprio número dividido para 5. Né? Até que isso vai dar aqui, né? Vou colocar isso aqui mais organizado ali. Aí. Bom, o que nós temos aqui? 5 terços mais... Aqui tem uma divisão de frações, né? 5 terços, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Né? Que é aqui, subentendido que o 1 está aqui embaixo, né? Então, vou fazer aqui 5 terços mais 5 sobre 3 vezes 5, que é 15. Ok? Agora você tem aqui embaixo 15, né? Porque já que o 15 é múltiplo do 3, o MMC entre os dois é o 15, que é o maior. Né? 15 dividido para 3 é 5, 5 vezes 5, 25. 15 dividido para 15 é 1, e 1 vezes 5, 5. Ou seja, você tem que isso é 30 dividido para 15, e isso realmente dá 2, né? Então, esse número aqui, 5 sobre 3, que é o x que a gente encontrou, realmente satisfaz essa informação aqui. Mais um exemplo.
o número diferente de zero, cujo quíntuplo excede o seu quadrado de tantas unidades quantas o seu quadrado excede o próprio número, é, mais uma vez, né? O número, que agora, observe que aqui ele está dentro daquela situação que eu falei agora há pouco, né? Diferente de zero. Então, se isso parar exatamente numa equação de segundo grau, em que o x acaba sendo zero, né? Um deles é zero, então eu posso descartar a possibilidade de x igual a zero, né? Porque ele está dizendo que o x ali é diferente de zero. Então, o número diferente de zero, cujo quíntuplo, ou seja, o quíntuplo dele excede o seu quadrado. Vou colocar igual, você vai já entender aqui. Né? O quadrado dele é o quê? X ao quadrado. Né? De tantas unidades quanto o seu quadrado, eu vou colocar aqui. Seu quadrado excede o próximo número. Então, tem uma relação, né? Ou seja, o quíntuplo dele excede o quadrado em uma certa unidade que ele mesmo no texto ele não diz quem é. Então, eu vou dizer que é n. Ok? N representa essa quantidade de unidades que o quíntuplo desse número x excede o quadrado dele mesmo, né? Do próprio número ali, como ele está falando. Né? E esse mesmo n é exatamente o que é acrescido aqui, porque o quadrado excede o próprio número nessa mesma quantidade de unidades, nesse mesmo valor n. Então, essas duas informações que nós temos aqui. Dessa forma, o que nós podemos fazer? Podemos fazer uma compensação aqui, né? Uma substituição, né? X ao quadrado menos x é n. Então, a gente pode fazer o quê? No lugar de n, nós podemos colocar esse x ao quadrado menos x. Então, 5x é igual a x ao quadrado mais o n. O n é x ao quadrado menos x. Ok? Então, agora, nós podemos colocar aqui, organizando, 2x ao quadrado menos x menos 5x e isso igual a zero. Né? Trazendo essa informação para cá, o que nós vamos ter? Né? 2x quadrado menos 6x. E isso aqui é igual a zero, né? Por causa dessa igualdade aqui. Isso daqui é igual a zero. Bom, para isso ser igual a zero, nós podemos colocar ali em evidência o x, né? Podemos colocar em evidência o x, ou seja, nós vamos ter x que multiplica ali. Aliás, o 2 também pode ficar do lado de fora, né? Pode colocar o 2 em evidência aqui. Aqui dentro fica o x menos 3. Olha só. Ou seja, um deles é o x igual a 0. O outro é o x igual a 3. Então, um deles é o x igual a 0, o outro é o x igual a 3. Agora, o x não pode ser 0, né? O x não pode ser 0 aqui. Por quê? Porque lá no enunciado ele diz o número diferente de 0. Então, a única possibilidade é o x ser 3. Mais um exemplo, a soma dos inversos de dois números é 1. Se um dos números é 7 sobre 2, o outro será, bom, a soma dos inversos de dois números, né? Então, a gente tem aqui os dois números, x e y, porque não necessariamente os dois são iguais, ele não está falando que são iguais ali. E se fosse iguais, não faria muito sentido falar dois números, né? A soma dos inversos deles. Então, você tem aqui os inversos deles. Então, a soma dos inversos de dois números é 1. Se um deles for 7 sobre 2, eu vou escolher aqui o x, né? Vou escolher o x igual a 7 sobre 2 para tentar descobrir qual é o valor de y. Se x é 7 sobre 2, então o inverso de x é 2 sobre 7. E aí eu vou pegar esse valor e substituir aqui. Então, o que eu tenho? X elevado a menos 1
y elevado a menos 1 igual a 1. Agora eu vou escrever, né, fazendo aqui a subtração do 1 dos dois lados, né? Então aqui 2 sobre 7 mais 1 sobre y menos 1 igual a 0. Ok? Equação aí de primeiro grau, né, com uma variável só. Agora o que eu vou fazer? Tirar o MMC entre 7y e esse 1, que implicitamente está escrito aqui, né? Bom, o NMC entre esses três é o produto deles. Então, 7 vezes y vezes 1, 7y. 7y dividido para 7y. y vezes 2, 2y. 7y dividido para y, 7. 7 vezes 1, 7. E 7y dividido para 1, 7y, vezes menos 1, menos 7y. Tudo isso aqui igual a 0. Bom, agora fazendo aqui, né? 2 menos 7y, menos 5y, mais 7. Igual a 0, aqui embaixo você tem 7y. Agora, se eu multiplicar por 7y dos dois lados, tanto desse lado esquerdo aqui, quanto do lado direito da igualdade, o que eu vou obter? Menos 5y mais 7 igual a 0. Né? Porque 7y vezes 0 é 0, e aqui simplifica 7y com 7y. Então fica só isso. Ou seja, menos 5y é igual a menos 7. Vamos um espaço aqui em cima. E aí, partindo daqui, né? Menos 5y é menos 7. Está escrito aqui embaixo. Ou seja, o y é exatamente menos 7 sobre 5, negativo também, né? O que implica que o x, esse y aqui é 7 sobre 5, positivo, né? Então, já que o x é 7 sobre 2, o y é 7 sobre 5. Em todos os exemplos que eu mostrei aqui para você, o que você precisa levar, né, desse vídeo, guardar na sua memória, a respeito das palavras que aparecem, né? O dobro, o triplo, a metade, o quíntuplo. Essas palavras, elas indicam exatamente multiplicação ou alguma coisa que você precisa fazer com a própria expressão. Para manter a igualdade, ou para você ter igualdade, para você ter ali uma equação de primeiro, segundo grau e por aí vai, você precisa ficar de olho naquelas palavras. É igual, e o resultado é tanto, e obteve tanto. Prestar atenção nessas palavras, né, que indica que teve um resultado depois de ter feito aquelas ações. Que aí, no caso, você sabe que o que você vai precisar resolver é exatamente uma equação. Agora, se tem apenas ali o triplo de um número somado com tanto e não apresentou resultados, a única coisa que você vai precisar apresentar nessa questão é a expressão descrita por esse texto. Então é importante que você, além de conhecer as expressões algébricas, né, que você vai utilizar, inclusive as equações também, que não fogem das expressões algébricas, você precisa ter uma leitura, interpretação de texto em alto nível, né? Conhecer as palavras que não são específicas da matemática, não foi a matemática que inventou, é da língua portuguesa isso. Então você precisa trabalhar a sua leitura e interpretação, porque pode até acontecer de você dominar as expressões algébricas, mas se você tem problema de leitura, tem problema para interpretar um texto, então você vai continuar travado em linguagem algébrica da mesma forma, como se não soubesse o que é a expressão algébrica. É importante que você leve em consideração que a leitura e interpretação do que você lê, inclusive baseado nos exemplos que a gente conversou aqui, né, que eu mostrei para você,
é importante que você leve em consideração que a sua leitura, né, aquilo que você lê, a pontuação, se tem vírgula, se não tem, você pode perceber, a gente estava ali falando sobre uma questão que diz que o x era diferente de zero. Então, isso é muito importante que você precisa considerar, né, quando você vai fazer a escrita, né, pela linguagem algébrica, meio que traduzindo, né, de um texto que está escrito por extensos. E é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final desse vídeo, mas antes de finalizar, se inscreva aqui no canal. E se por acaso você quiser fazer parte do meu canal do Telegram, eu vou deixar um link na descrição com o título resumão da semana, onde você pode clicar e seguir as instruções. É totalmente de graça e esse grupo foi criado exclusivamente para quem quer destravar em matemática. Lá eu posto conteúdo exclusivo, são dicas, sacadas, coisas que não dá para colocar num vídeo como esse daqui, por exemplo. E lá eu coloco, né, tem coisas que dá para colocar lá, áudios e mais vários materiais exclusivos para quem quiser instalar de forma gratuita. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.